Olá pessoal, vou falar hoje sobre propósito. E aí, você já descobriu o seu propósito? Você sabe se realmente existe um propósito determinado para cada pessoa? Vamos ver isso à luz da palavra. Quero começar lendo Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos chama para um propósito. Se nós estivermos dentro desse propósito, né, obedecendo ao chamado de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem. Às vezes acontecem dificuldades nas nossas vidas, para o nosso crescimento, para que nós nos aproximemos mais de Deus. E a gente vê tantos relatos, testemunhos de pessoas que vivem uma vida que até passar por um certo processo, um problema, uma dificuldade, ela não tinha a intimidade com Deus, o amor tão grande pelo Senhor antes de passar por esse problema, né? Então ela se aproxima mais de Deus. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que é para nos aproximarmos de Deus. Voltando aqui ao propósito, vamos ler aqui Provérbios 19 e 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em inúmeros versículos que vai nos falar isso, né? Sobre o propósito. Que Deus nos predestinou, que Deus nos escolheu para um propósito maior, né? E o que acontece? Quando a gente não consegue identificar esse propósito, parece que a nossa vida é mais pesada, né? Parece que tudo que você faz não tá bom. Tá faltando algo. E tem muito se buscado hoje em dia essa questão de propósito, de riqueza, de grandeza, mas às vezes não tem nada a ver com isso. Se o seu propósito estiver ligado com algo que vai lhe dar um retorno financeiro, amém, glória a Deus, ótimo por isso. Mas muitas vezes vai acontecer de Deus ter um propósito para você que não está ligado à riqueza. A gente vê no livro de Luca Martini, né? Eu tô aqui com ele. Esse pode acontecer com você histórias extraordinárias e realmente tem relatos aqui, são pessoas que largaram a sua vida, que aos olhos do mundo poderia estar muito bem, uma pessoa bem sucedida, mas essa pessoa escolheu viver o seu propósito. Ela identificou o chamado de Deus para a vida dela e saiu da zona de conforto e foi viver. Muitas vezes o nosso propósito requer de nós abrir mão de algumas coisas. E isso vai nos tornar uma pessoa realizada, porque não chegaremos à completude, né? Aquela satisfação da vida se não conseguirmos realizarmos aquilo que qual Deus nos chamou. Então, se você hoje não identificou o seu propósito, se você hoje está buscando o que eu faço da minha vida, em primeiro lugar, busca a Deus. Já diz nele na palavra lá em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer que busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso é uma promessa de Deus para nossa vida. Se você busca em primeiro lugar, você não vai encontrar seu propósito. Então, se você bota o reino de Deus em primeiro lugar, você vai achar o seu propósito. Sabe? E quando você acha o seu propósito, posso ser por mim mesma. Quando eu me determinei a cumprir o chamado, que há muitos anos Deus tem me chamado, para evangelizar, para estar em missões. E assim, quando eu me determinei, eu vou fazer o que Deus está me chamando para fazer, a minha vida mudou, minha vida com Deus. Então, assim, a maneira de você identificar seu propósito. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. O que é o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus é tudo aquilo que liga você com Deus, né? E a justiça de Deus que é a palavra. É procurar viver a palavra. Procurar viver aquilo que Deus ensina. Procurar viver os ensinamentos de Cristo. Essa é a justiça. A verdade é que todos nós temos um anseio por algo que às vezes não sabemos identificar. Você está num lugar no qual não te satisfaz, seja um trabalho, seja um ambiente, que você acorda de manhã, é só mais um dia, é aquela coisa pesada, tenho que acordar, tenho que trabalhar, terminou o trabalho, volta, sabe? Esse trabalho te faz feliz? Ah, mas não é felicidade, né? Se a gente for trabalhar só no que faz feliz. Muitas vezes, como eu digo, o propósito não está ligado com dinheiro. Você pode muito bem trabalhar para o seu sustento, mas Deus te chamou para algo à parte. Por exemplo, eu não vou deixar de trabalhar para fazer uma missão agora na África. Se Deus me chamar para largar tudo, ir para algum lugar, para viver só de missão, só trabalhar para o Senhor, fazer a obra dele, eis-me aqui, gente, porque Deus diz: não decepcione. Aqueles que confiam no Senhor nunca, jamais serão decepcionados. E eu vejo histórias aqui, meu Deus, que incrível. Pessoas que nunca tiveram suas orações não respondidas. Por quê? Porque foram pessoas que identificaram o seu propósito e estão cumprindo o propósito para o qual Deus chamou. O que elas levam em oração ao Senhor está ligado ao seu propósito. Então Deus não deixa de atender essas pessoas. Isso sempre aconteceu. A gente vê como os discípulos, por exemplo, que largaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Tudo que eles pediam ao Senhor,
era atendido ali de imediato, porque ele sabia como pedir. Essa semana eu postei, inclusive, um versículo que diz: tudo que pedir a Deus conforme a sua vontade, receberá, gente. Se a gente pede conforme a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus, a gente vai saber se a gente estiver conectada com Ele, cumprindo o seu propósito. A gente vai saber qual é a vontade dele para nossa vida e vamos saber pedir para receber. Muitas vezes a gente não recebe porque pede mal, como está lá em Tiago. Não recebes porque pede mal. Pedem para os vossos deleites. Muitas vezes coisas tão fúteis, né? A gente vê histórias na África de pessoas que só adoram a Deus, nem pede nada. E vê o milagre de Deus acontecer na sua vida. Por quê? Elas só querem Deus. Só querem Deus, só querem cumprir o seu chamado. Largam tudo para cumprir o seu chamado. A gente vê histórias de pessoas que largam tudo para cumprir o seu chamado. E pode ter certeza que são pessoas muito mais felizes. Eu, por exemplo, amo estar reunido com pessoas pregando o evangelho, estudando a palavra. E é o que eu quero fazer. Eu gosto do meu trabalho. Não do trabalho CLT, né? Eu tenho 2 trabalhos. Um eu não gosto nem um pouco, trabalho pelo dinheiro. O outro eu gosto, mas não dá para sobreviver. Então, eu trabalho nos 2. Mas estou indo fazer o chamado de Deus. Isso me faz muito mais feliz. E eu tenho certeza que se Deus me chamar para largar tudo, abrir portas para dizer eu preciso de você nesse lugar para fazer isso, largar tudo, eu estou pronta. Porque eu sempre resisti. Eu sempre fui independente, nunca gostei, saí muito cedo de casa, para não precisar estar dependendo de pai e mãe. Então, pra mim, assim, eu tenho que estar tendo o controle de tudo. E quando eu me determinei a cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu estou vivendo mais na dependência de Deus, entendendo que eu não tenho controle de nada. Então, eu vou fazer a minha parte para me dispor, estudar para ir, né, para ir para a missão. A gente estuda, tem a escola que nos ensina a palavra, tem a escola que nos ensina o inglês, juntamente com um grupo de missão para ir lá na África, né? E inclusive eu quero pedir ajuda a você novamente. Eu estou indo para Fortaleza dia 3, chego aí. Você, meu amigo, pode me ajudar contribuindo na compra do livro. Eu vou levar uma mala cheia de livro, tá, gente? Não vou levar roupa, vou levar livro, porque eu preciso vender os livros. Para ir para África, eu tô dependendo totalmente de Deus, da sua ajuda, porque eu sei que Deus vai tocar no seu coração, vai comprar. Você que está em outro estado e pode ofertar, dar qualquer oferta, porque realmente vai ser necessário para a missão, que eu não vou mais ir em julho, é como estava muito próximo, realmente não dava para ir. Então vai ser dia 3 de dezembro, então você tem até dia 3 de dezembro para ajudar nesse projeto, nessa bênção que vai ser estar lá cuidando daquelas vidas na África. Para fechar, ter proposta, você tem um objetivo, uma meta, alcançar o alvo, onde eu quero chegar. O propósito não é pesado, o propósito é leve. O que você faz diferença na vida de alguém? Na sua vida mesmo faz alguma diferença? Então, essa é a reflexão que eu deixo hoje. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.